Fala pessoal, bem-vindos a mais essa análise profunda. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa jornada incrível para desvendar o nosso verdadeiro potencial profissional. Porque, convenhamos, só ter aquele conhecimento técnico afiado hoje em dia não dá conta do recado, né? O material que a gente vai explorar agora, que é tudo baseado em desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, joga uma verdade na nossa cara. Para dominar de verdade o ambiente de trabalho, a gente precisa, antes de tudo, dominar a nós mesmos. Então, bora mergulhar nisso e entender como acessar as 7 camadas da nossa identidade para revolucionar completamente os nossos resultados. Para começar a entender isso, é só a gente olhar ao redor e notar a quantidade de profissionais incrivelmente capacitados que, por algum motivo, ficam estagnados. A galera tem currículos impecáveis, entrega um resultado técnico de cair o queixo, mas a carreira simplesmente não anda. Por que será que isso acontece? A fonte do nosso estudo hoje argumenta que o verdadeiro gargalo quase nunca é a falta de habilidade técnica. O buraco é mais embaixo. A culpa é de bloqueios emocionais ocultos e autoimagens que estão totalmente distorcidas. Pensa bem, quando a nossa visão interna está comprometida, absolutamente cada decisão passa por um filtro de medo e insegurança. É um sabotador silencioso. Para resolver essa estagnação, o material nos dá um roteiro super prático. Nosso mapa de hoje vai passar por fundamentos da identidade profissional, depois autoconhecimento e ação prática, domínio intelectual e emocional, propósito e plenitude, e a gente fecha com chave de ouro mostrando como maximizar seus resultados. E isso já nos leva direto para o mapa da nossa jornada. O texto original descreve a identidade como um processo mesmo, formado por 7 camadas super distintas que a gente precisa ir destravando em sequência. Olha só, o projeto, a autoimagem, o autoconhecimento, o quociente intelectual para tomada de decisão, o quociente emocional para o governo das emoções, o quociente espiritual focado no propósito e, por fim, a plenitude. Agora a gente vai destrinchar cada uma delas e ver como isso se aplica no nosso dia a dia corporativo. Então, vamos avançar para a nossa primeira parte, os fundamentos da identidade profissional. A primeiríssima camada é chamada de o projeto. O material usa uma abordagem bem focada em princípios de criação e define isso basicamente como o nosso design original. Mas o que isso significa no trabalho? Significa que a gente precisa aceitar o nosso potencial máximo absoluto, sem sombra de dúvidas. O grande erro que o texto aponta é tentar viver as expectativas ou até resolver as frustrações de outras pessoas. Sabe aquela cobrança de chefes antigos, de colegas ou mentores do passado? Pois é, aceitar o projeto é a base para a gente parar de se subestimar e de viver a carreira dos outros. Esse contraste fica gritante quando a gente observa um profissional bloqueado. A nossa autoimagem não é exatamente o que a gente é, mas o que a gente construiu baseando-se no que pessoas de autoridade disseram sobre nós. De um lado, tem aquele profissional bloqueado, com a autoimagem toda machucada por críticas antigas ou opiniões que só servem para limitar. Do outro, está o profissional com inteligência emocional em dia que já ressignificou o passado e alinhou a própria autoimagem ao seu potencial verdadeiro. Olha, se uma avaliação de desempenho injusta de 3 anos atrás ainda dita como a gente se comporta hoje na firma, pode ter certeza, essa segunda camada está totalmente bloqueada. Para tirar isso da teoria agora mesmo, temos o nosso primeiro desafio diário. É simples, mas é poderoso. Vamos identificar uma opinião limitante que alguém soltou sobre a nossa capacidade profissional e tomar a decisão super consciente de simplesmente ignorar isso hoje. É hora de jogar essa bagagem inútil fora, de uma vez por todas. Com esses fundamentos bem estabelecidos, a gente entra na segunda parte do material, autoconhecimento e ação prática, que na verdade representa a nossa terceira camada. O texto-fonte traz uma citação que vai direto ao ponto, tipo um soco no estômago mesmo. Ele diz: rompemos limites com ações e não com palavras. Vai lá e rompe. Essa terceira camada pede uma jornada implacável para dentro de si. Mas não é para ficar só ali filosofando na teoria ou na reflexão passiva, não. O autoconhecimento corporativo de verdade só ganha valor quando resulta na quebra de uma barreira real. Sem entrar em ação, o conhecimento acaba virando enfeite. E o processo para superar isso acontece de um jeito brilhante em 3 passos. Primeiro, uma investigação interna radical. Segundo, a gente precisa identificar claramente um gargalo. Pode ser aquele pavor de falar em público, a procrastinação infinita num projeto complexo ou aquele medo de liderar uma reunião importante. E o terceiro passo é a execução prática e imediata para destruir de vez esse bloqueio. Como a fonte relata muito bem, a superação vem justamente de se colocar na situação de pressão e não dar nenhum passo para trás. E isso nos traz para o segundo micro desafio diário. A regra é clara. Não é para planejar romper um limite amanhã ou na semana que vem. O objetivo é identificar um bloqueio, seja ele operacional ou emocional, e executar uma ação agora, hoje.
Pode ser mandar aquele e-mail difícil que está nos rascunhos, fazer aquela ligação que a gente está empurrando com a barriga, ou simplesmente assumir a liderança daquela tarefa que todo mundo evita. Seguindo em frente, chegamos no coração da operação de qualquer grande carreira: o domínio intelectual e emocional, que são, respectivamente, a quarta e a quinta camadas. A camada 4 foca no quociente intelectual, o famoso QI. E aqui o autor faz questão de desmistificar essa sigla. Ele aponta que o QI não é só sobre inteligência acadêmica ou tirar 10 na prova. É sobre a capacidade vital de treinar o cérebro usando os dois hemisférios. Para quê? Para desenvolver um raciocínio complexo que permita uma tomada de decisão totalmente independente, principalmente debaixo de pressão. Profissionais que não treinam essa capacidade acabam virando marionetes, manipulados pelas circunstâncias e pela agenda dos outros. E logo colada nela, a gente tem a camada 5, o quociente emocional, ou QE. O texto define isso de um jeito muito forte, chamando de o governo da alma. Num ambiente corporativo que costuma ser cheio de crises e instabilidades, dominar o QE significa ter autoridade absoluta sobre a própria mente, sobre as vontades e as emoções. É literalmente não deixar que os impulsos peguem no volante durante uma negociação tensa ou no meio de um conflito pesado da equipe. O ponto de virada aqui é conseguir visualizar bem essa diferença. Pensa naquele profissional reativo, que o comportamento flutua de acordo com o humor do escritório. Se estoura uma crise externa, ele entra em desespero junto. Já o profissional governante, aquele que rompeu os próprios bloqueios emocionais, esse comanda a mente sobre qualquer nível de pressão. Ele age de forma fria, estratégica e controlada, e não por puro reflexo. No fim do dia, essa é a diferença gritante entre ser dominado pelo ambiente e dominar o ambiente. Então, bora pro nosso terceiro desafio. A gente vai identificar o momento mais estressante da nossa agenda de hoje. A grande meta é manter o governo emocional absoluto durante esse exato momento, virando uma verdadeira rocha de tranquilidade e estratégia bem no meio do caos, sem perder a pose. Agora, vamos dar um passo além da execução diária e focar na visão macro da coisa: o propósito e a plenitude, que são as duas últimas e mais altas camadas do nosso desenvolvimento. A sexta camada trata do famoso propósito. O material usa uma metáfora muito clássica aqui, que é de atravessar o deserto. Gente, em toda carreira que busca profundidade, vão existir períodos de muito isolamento, de extrema dificuldade e até de uma aparente falta de direção. O autor defende que esse deserto é, na verdade, um ambiente definitivo para o autoconhecimento. Conseguir manter a clareza do objetivo final durante esses perrengues, sem se desviar do caminho, é a maior prova de que o propósito profissional foi construído em cima de rocha. E, finalmente, a gente alcança a sétima e última camada, a plenitude, que o autor também chama de transbordo. Funciona assim: se um profissional enche a cabeça de conhecimento, ganha um monte de habilidades, mas guarda tudo isso numa caixa só para ele bate num teto. Ele limita o próprio potencial. A verdadeira plenitude só acontece quando a gente transborda esse conhecimento para outras pessoas. Ensinar, ser mentor de alguém e compartilhar os nossos métodos não divide o sucesso, muito pelo contrário. Isso multiplica os resultados exponencialmente tanto dentro da equipe quanto no mercado. É um divisor de águas. E esse é o nosso quarto desafio, que, honestamente, talvez seja o mais impactante de todos. A tarefa é a seguinte: identificar alguém na nossa rede de contatos profissionais e entregar para essa pessoa, ainda hoje, um conhecimento muito valioso ou uma orientação de forma 100% gratuita, sem esperar nenhum favor em troca. É literalmente o momento de começar a transbordar. Chegamos então na nossa última parte, maximizando seus resultados, onde a gente amarra tudo isso e vê o impacto real nos números. Dá só uma olhada em como dominar as próprias emoções e compartilhar conhecimento vira o jogo completamente. É o multiplicador de resultados agindo na prática. Aquele profissional estagnado que ficou paralisado lá nas primeiras camadas pelo medo e por uma autoimagem distorcida, acaba produzindo um resultado que é linear, bem limitado. Mas aquele que governa as emoções, entende o porquê de estar no deserto e pratica o transbordo, esse cara cria uma curva de crescimento exponencial. A inteligência emocional resolvida e a mentoria conseguem transformar um simples contribuinte individual no principal motor de sucesso de uma organização inteira. É surreal. E para a gente fechar esse estudo poderoso de hoje, fica aqui uma provocação para a gente continuar refletindo e fazendo aquela autoauditoria constante. Qual dessas 7 camadas, o projeto, a autoimagem, o autoconhecimento, o QI, o QE, o propósito ou a plenitude, está bloqueando a nossa máxima performance profissional neste exato instante?
O mapa está na mão. Agora é só identificar o gargalo, aplicar a ação imediata e quebrar essa barreira de vez. Valeu pela companhia e até a nossa próxima análise profunda.